Eu saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 8, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Ando de luto e o espanto se apoderou de mim. Não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não realizou a cura da filha do meu povo? Amém. Feche os teus olhos. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra que o Senhor falou comigo, Pai. Ô Senhor, esteja falando com cada irmão, com cada irmã, que essa palavra seja uma palavra importante, de meditação a cada um, Pai. Que o Teu Espírito esteja falando através de mim, Pai. Tu sabes que tenho dependência exclusiva de Ti, Senhor Jesus. Oculta-me, e a glória é exclusivamente Sua. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Eu quero, nessa oportunidade, estar falando com vocês dessa citação de Jeremias, exatamente sobre o bálsamo de Gileade. Algo que nós falamos muito, né? Até existem louvores sobre o bálsamo de Gileade, mas que às vezes a gente não faz uma meditação mais profunda a respeito da importância e do que significa para a nossa vida o bálsamo de Gileade. Aqui Jeremias fala de Gileade, né? Não há bálsamo em Gileade, não há médico, né? O que está acontecendo com esse povo? E o bálsamo de Gileade? E os médicos de Gileade? Gileade era o nome de uma região montanhosa, próximo ao Rio Jordão. Portanto, por ser montanhosa e ser próximo ao rio, nós sabemos que até hoje as terras montanhosas e próximas ao rio normalmente são férteis. E Gileade era extremamente conhecida por ter uma terra muito fértil, bastante fértil mesmo, e famosa pelas suas plantas medicinais, e também pelos seus médicos que ali habitavam. Era uma região bastante conhecida, e conhecida principalmente pelo bálsamo ali produzido, chamado bálsamo de Gileade. Para Gileade iam vários tipos de doentes, principalmente aqueles feridos de guerra, aqueles que tinham grandes cicatrizes, que tinham grandes feridas. Eles iam a Gileade porque Gileade significava cura. Eles iam em busca de uma cura, eles iam em busca de uma restauração em Gileade. Era essa uma das principais causas que as pessoas iam tanto a Gileade atrás de uma cura. Gileade significava a cura, significava a restauração para muita gente. Ele tinha um significado muito importante. E nesta noite, eu tenho certeza que muitos serão curados e muitos serão restaurados, principalmente no ponto de vista espiritual, não só material, como espiritual também. Deus tem uma restauração especial para cada um de nós nessa noite. Jeremias, nesse texto, ele profetiza a um povo ferido, a um povo que tinha grandes cicatrizes, grandes marcas, a um povo que estava extremamente problemático, machucado pela humilhação. Ele profetizava pelo Reino do Sul, para Judá. Profetizou do período de 626 a.C. até 586, ou seja, 40 anos de ministério que ele esteve ali em Judá. E nesses 40 anos ele esteve falando com aquele povo que estava extremamente machucado, ferido, mal conduzido pelos governantes, muito mal cuidado, né? Governantes corruptos, governantes que não se preocupavam com o povo, governantes que conduziam o povo a outros deuses, a outra adoração, a outro tipo de
Deus a não ser o nosso Deus, embora eles conhecessem a Deus, mas conduziam muito mal o povo, e praticavam todas as corrupções, e levavam o povo ao erro. Se você analisar Israel, Judá nessa época, e encontrar qualquer semelhança com o Brasil, é mera coincidência, viu? É mera coincidência, tá? Eles estavam exatamente numa situação tal qual nós estamos neste momento. Tinha uma identidade exatamente de Judá naquele momento com o Brasil atual, com o Brasil em que vivemos, do qual nós esperamos que as coisas vão mudar, e esperamos de homens, mas as coisas não mudam porque eles não estão na presença de Deus. Mas há Gileade para o Brasil, há restauração, há cura, há essa possibilidade, desde que seja através de Jesus. E 550 anos mais tarde, 550, 580 anos mais tarde, Israel receberia Cristo, Jesus Cristo, como bálsamo de Gileade. E nele encontramos muitas semelhanças. Esse Jesus que veio 560, 580 anos depois desta situação, ele representava a cura, ele representava a restauração, ele representava as boas-vindas. Ele tinha uma identidade com o bálsamo de Gileade. E eu percebo que as semelhanças são muito grandes. Primeiro, o bálsamo de Gileade possuía características medicinais. O bálsamo de Gileade, ao ser passado em alguém, ele era capaz de curar. O bálsamo curava materialmente, mas Cristo, anos depois, veio para curar tanto materialmente quanto espiritualmente. Veio para curar no passado e hoje continua curando. Hoje Ele continua derramando sobre mim e sobre você. Ele continua restaurando, principalmente, na minha e na sua vida. E restaura-nos. Deu a sua vida e dedicou a mim e a você abundantemente. Lá na cruz, no sacrifício vicário, Ele morreu por mim e por você. Ele morreu para nos dar autoridade. Ele morreu pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados. Ele morreu e quebrou as maldições que vinham sobre mim e sobre você. A partir do momento que nós olhamos para a cruz, que nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, todas as maldições sobre a nossa vida estão quebradas, porque foi quebrado na cruz, no sacrifício vicário. Por isso que nós não quebramos maldições, porque sobre a vida do crente não há maldição. E sobre a vida de quem não se converteu, tem que se converter, porque a maldição é quebrada na conversão, lá na cruz, no ato da conversão. Então, possuía qualidades medicinais, e esse Jesus que veio, trouxe também qualidades espirituais para mim e para você. Um outro item, o bálsamo de Gileade, ele possuía uma característica, uma fragrância aromática. Ele tinha o bom cheiro. Segundo Coríntios 2, 15 e 16 diz assim: porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nós que se salvam e nos que se perdem, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente, o cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. Para os que se salvam, cheiro de vida. Para os que se perdem, cheiro de morte. Ele representa essa fragrância aromática, esse bom cheiro que Deus quer que saia de mim e de você.
essa fragrância que exala de mim e de você, que quando alguém chega na igreja, olha para você, diz assim: eu acho que eu quero ficar nessa igreja, a princípio, né? Depois ele passa a ter convicção. Eu acho. Por quê? Porque eu estou vendo pessoas ali com caráter, pessoas que exalam o bom cheiro, pessoas as quais me abraçaram, pessoas as quais me receberam. E é este o aroma que nós temos que exalar. Senão as pessoas não ficam perto de nós. Ninguém quer ficar perto de alguém que tem um mau cheiro. E um outro item, o bálsamo de Gileade, ele era produzido por esmagamento. Ele tinha que ser amassado. Deriva-se de plantas aparentemente sem importância. Plantas simples, esmagadas e misturadas. E misturada a resina da estírax, ou estirax, como você queira, uma árvore da Palestina. Então pegava algumas plantas medicinais da montanha de Gileade e misturava-se com a resina da árvore do estirax. E dava um bálsamo que era capaz de restaurar. Um bálsamo de uma importância muito grande. E eu percebo o seguinte: nós olhamos aí a figura de Cristo esmagado. A figura de Cristo lá na cruz. Destruído, ofendido, sangrando, dando a vida por mim e por você. Ele teve a sua vida esmagada por mim e por você. Foi Ele o único que deu a vida por mim e por você. Foi o único que foi colocado no seu túmulo, mas ressuscitou e está à direita do Pai. Todos os outros líderes religiosos que você conhece, o túmulo ficou lá, cheio, com os seus ossos. Mas o de Jesus, após ser esmagado pela cruz, pelos sacerdotes, pelas pessoas que não o reconheciam, ele foi ao túmulo, mas ressurgiu ao terceiro dia e está à direita do Pai. Intercede por mim e por você hoje. Eu vejo que o profeta Isaías fala, e Isaías viveu no período de 740 a 680 anos de Cristo. Portanto, uns 80 a 100 anos antes de Jeremias. Né? Ele teve uns 60 anos mais ou menos de ministério. Foi contemporâneo a Oséias e Miqueias, nesse período. E profetizou por um longo período, portanto tem um grande livro na Bíblia. Né? Mas ele fala da figura de Cristo esmagado. Isaías fala exatamente de Cristo nessa situação esmagado. No 53, eu vejo do 3 ao 5, mas eu vou ler o 2 e fazer um pequeno parênteses ao 2, antes do 3. No livro anterior diz assim, anterior ao profeta Jeremias, 53, 2. Ele foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Antes dele falar desse esmagamento de Jesus, profeticamente, 650 anos antes da vinda de Jesus, ele fala desse homem, mas fala que não vê formosura nenhuma. Ele era um homem de origem judaica, com a pele queimada pelo sol, com os seus cabelos possivelmente crespos, com o nariz um pouco grande. Ele não era o Jesus de Hollywood, ele não era o Jesus das imagens, das estátuas que nós estamos acostumados a ver. Ele não era aquele loiro bonito de cabelos lisos. Ele era um homem sofrido, ele era um homem que andava pelo deserto, ele era um homem queimado, um homem com seus cabelos crespos, um homem do qual Isaías profeticamente olha para ele e diz: não vejo formosura alguma. Não tem nada a ver com Hollywood e nem com as estátuas que nós estamos acostumados a ver.
E depois eu vejo que ele começa a profetizar sobre a morte, sobre o esmagamento desse homem. 53:3, é muito claro, olha. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado no sofrimento, como um de quem os homens que escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Ele era desprezado. Veio em meio a pessoas muito simples, como o Gileade, que vem das plantas simples, como o bálsamo que vem das plantas simples. Ele veio de alguém, veio do Espírito, mas veio através da sua mãe, de Maria, que era uma menina, uma jovem, muito simples, sem destaque, sem ser conhecida, de uma tribo extremamente simples de Israel. Ele veio em meio à simplicidade e à humildade. Por isso, os judeus não o receberam. Ele tinha que vir como um rei, e veio como rei. Ele veio como homem, veio como Deus, mas não com a aparência que eles queriam. Ele não tinha a aparência que os judeus esperavam que viesse o rei. Ele não tinha aquela aparência que andava em carruagens, que vivia em mansões. E era esse o Deus que eles queriam. Eles não queriam alguém com a simplicidade, com a humildade das plantas simples que produzia o bálsamo de Gileade. Portanto, aqui diz que ele foi desprezado, ele era indigno, ele era rejeitado, ao invés da aceitação absoluta de Israel. Foi rejeitado e dado pelos dirigentes da nação como homem completamente rejeitado, como homem que não tinha a ver com Deus. Reconheciam Moisés, reconheciam Isaías, mas não Jesus como Filho de Deus. Dado principalmente a sua simplicidade, ele foi rejeitado. Quero te dizer alguma coisa, meu irmão. Se você for rejeitado onde quer que seja, na tua casa, no teu trabalho, pelos teus amigos, lembre-se que não está acontecendo nada com você. Porque Jesus foi 100% rejeitado dentro da sua terra. Foi 100% rejeitado em meio aos judeus. Por que às vezes você lamenta que alguém não te aceitou ou que te rejeitou? Se o nosso Jesus realmente foi 100% rejeitado. Ao invés de aceitação, havia sobre ele apenas a rejeição. Isaías 53:4, profetizando, ele diz que ele tomou sobre si nossas enfermidades. Vou ler o começo do versículo. Verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele tomou as minhas e as suas dores e levou sobre si. Ele levou o meu e o seu sofrimento. Aqui fala de um ministério muito claro, que é a respeito da cura. Ele não se cansava e constantemente estava curando. Estava trazendo as boas novas, mas estava curando no passado. Estava curando espiritualmente. Como ele curou a samaritana. Após um diálogo, após ele reconhecer que ela reconhecer que ele era verdadeiramente Deus. Ela largou a única coisa que tinha importância nela, que era um cântaro para tirar água, e foi anunciá-lo. Possivelmente aquele cântaro fosse algo pesado sobre a samaritana, mas ela larga e vai anunciá-lo. A primeira mulher lá em Samaria, a primeira pessoa em Samaria que se converte, e converte muitos outros, porque ela sai anunciando. Ali acontece uma restauração espiritual, não tem dúvida nenhuma. Mas todo o tempo da sua vida, ele está falando sobre as boas-vindas.
está curando materialmente. Ele é capaz de curar, Ele é capaz de restaurar, Ele é capaz de deixar a minha e a sua saúde nova. Ele é capaz de trabalhar as nossas feridas. Ele é capaz de restaurar a você em relação à sua saúde, ao seu filho, à sua filha, ao seu pai, à sua mãe. Apesar de estarmos na mão dEle, mas Ele é capaz de nos curar na hora em que Ele quer. E nós cremos na cura divina. Temos convicção absoluta que Ele cura, porque a hora que Ele quer, após os nossos pedidos, Ele restaura e cura as nossas vidas, materialmente inclusive. Como o bálsamo na época era usado para a cura, Ele tem essa ligação também com o bálsamo de Gileade, porque quando Ele vem, mais de 550 anos depois, Ele vem para a cura total, material. E hoje nós cremos na cura de tudo, e inclusive cura os nossos pecados. Ele é um homem de dores. Está bem claro aqui no 53:4, em Isaías, olha, verdadeiramente tomou Ele sobre as nossas enfermidades, as nossas dores levou para si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, levou as nossas dores. A missão de Jesus envolveu muitas dores, envolveu muitos desagrados pelos nossos pecados da humanidade. E por isso nós oramos e pedimos perdão pelos nossos pecados. E quando pedimos perdão, imediatamente Ele nos perdoa. Ele sofreu, Ele chorou. Lá no Getsemane, Ele orava e as suas lágrimas foram transformadas em sangue. E veio um anjo consolá-lo e colher as suas lágrimas no Getsemane, antes que Ele fosse para a cruz. Jesus orava. Homem e Deus aqui na terra, mas Ele orava ao Pai. Ele buscava a presença do Pai constantemente. É alguém, segundo Isaías, ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. 53:5, está bem claro. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Foi ferido. Ele foi completamente ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Foi crucificado pelos meus e pelos seus pecados. Sacrifício vicário, sacrifício de cruz, pelas nossas culpas diante de Deus. Morreu por mim e por você. Ele foi totalmente moído. Ele foi amassado por mim, por você, por aqueles que já existiam e pelos que viriam, que Ele sabia que tinha as mesmas características. Então, por mim e por você, Ele já sofreu as transgressões, que hoje você não sofremos, porque Ele sofreu por mim e por você. Ele restaurou-nos na cruz, da mesma maneira que o bálsamo de Gileade era capaz de restaurar. Mas Ele levou na cruz o meu e os seus pecados, para que hoje nós estivéssemos aqui, livremente, confortavelmente, falando sobre Ele, adorando-o como adoramos, buscando, pedindo a intercessão dEle diante do Pai, a mim, a você, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos. Ele nos deu o direito de estar aqui nesse momento. E foi moído por isso. Tão moído quanto era o bálsamo de Gileade. A segunda parte do 53, a parte 2, diz que pelas pisaduras fomos sarados, moído pelas nossas iniquidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha, as pisaduras que ele teve na cruz foram muitas, inclusive as marcas na sua mão, os pregos que transgrediu a sua mão e o seu pulso. As pisaduras que ele teve foram muitas no seu corpo. Por aquelas pisaduras, pelas aquelas amassaduras, por aquelas perfurações, hoje eu e você somos sarados e curados. Somos totalmente restaurados. Quando nós buscamos verdadeiramente, de coração, Ele nos restaura, Ele nos sara. Ele faz com que a gente faça uma revisão da nossa vida. Ele faz com que consigamos passar a limpo a nossa vida antes de passarmos por certas situações. Ele faz com que a gente consiga rever alguns fatos da nossa vida antes que Ele precise nos provar. E é bom, né? Quando nós passamos a limpo a nossa vida, chegamos à conclusão que devemos mudar antes de sermos provados. Ele nos dá essa oportunidade, pelas suas pisaduras, pelas suas marcas, de passarmos a limpo, de rever a nossa vida. E essa é uma noite especial para isso, porque é uma noite de ceia. Nós estamos diante de uma mesa de santa ceia. Ele nos dá a oportunidade de passarmos a limpo a nossa vida, antes de passarmos pelas provações. Olha que Deus maravilhoso. Ele passou por mim e por você, antes que nós tenhamos que passar. É ruim, às vezes, dizer que temos que passar a limpo a nossa vida, porque temos que reconhecer os nossos erros. Mas se existir algo importante, é poder passar a limpo a nossa vida. É poder rever alguns fatos da nossa vida, antes que venha a provação na minha e na sua vida. Porque às vezes nós temos que ser provados. Deus nos dá oportunidades de mudarmos, e nós não mudamos. Ele permite algumas coisas na nossa vida para que a gente venha rever. Mas Ele dá a oportunidade da gente rever antes de passar pelas provações. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus das oportunidades. Esse é o Deus que nos permite muitas coisas na nossa vida. E essas pisaduras que nós fomos sarados, principalmente, refere-se à salvação, ao direito de estarmos eternamente no céu, ao direito de estarmos eternamente juntos com Ele. Ele escolheu a mim e a você. Nós não o escolhemos, Ele me escolheu, Ele te escolheu. Por isso que você está aqui. Se você não fosse um escolhido, você não teria buscado a Jesus. Os grandes nomes da Bíblia não eram perfeitos. E nós pregamos normalmente as perfeições. E deixamos de pregar as imperfeições. Mas são pessoas que estão à direita do Pai hoje. Porque foram usados e escolhidos por Deus. Você é alguém usado. Você é alguém escolhido desde o ventre da tua mãe. Por isso pode ter certeza que você não trabalha para quem não paga. Você tem direito de estar junto com o Pai, à direita do Pai, junto com Jesus, estar ali, ter uma vida eterna. O que eu quero te perguntar nessa noite, após te falar do bálsamo de Gileade e do Gileade de Jesus, é algo bastante simples e curto, e não quero me alongar por causa da ceia. Você quer que Deus derrame sobre você, nessa noite, o bálsamo de Gileade? Você precisa do bálsamo de Gileade.
para rever, para passar a limpo as suas vidas. Você precisa do bálsamo de Gileade para a cura material do teu corpo. Você precisa do bálsamo de Gileade para a restauração da tua filha. Você precisa do bálsamo de Gileade para a restauração do teu filho. Você precisa do bálsamo de Gileade para alcançar os teus familiares, para alcançar o teu pai e a tua mãe. Você precisa do bálsamo de Gileade para sair de uma certa provação, porque agora você diz: Senhor, eu entendo porque eu estou passando por provação. Me perdoe, eu não preciso mais dessa provação. Você quer esse bálsamo de Gileade, quer que derrame sobre a sua cabeça esse bálsamo de Gileade para você, para a tua família, para os seus queridos. Você quer a fragrância do bom cheiro de Cristo. Você quer pedir perdão ao homem especialista em perdoar. E pedir por pessoas da tua família que estejam derramando agora em você e nos teus familiares, lá onde eles estão, um bálsamo de Gileade. Basta você dizer a ele: eu quero. Se você quer esse derramamento desse bálsamo de Gileade sobre você, sobre os teus familiares, sobre a tua vida, que te ajude a passar a limpo e a rever coisas da sua vida, e pedir perdão ao homem especialista em perdoar,